Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Quarto vídeo de missiologia. Quando você pega o nosso livro-texto, você vai encontrar aí sobre a história de Jonas. Ele é o único livro no Antigo Testamento em que o profeta é enviado a uma nação estrangeira para anunciar o juízo. E essa nação é a única que se converte em todo o Antigo Testamento. Você pode ler a Bíblia de capa a capa. Jamais aconteceu isso, nem mesmo nos dias do Senhor Jesus. Uma nação inteira se converter em menos de 2 meses de ministério. Quando a gente pega o livro de Jonas, lê os seus 4 capítulos, ficamos impressionados como que o ministério de salvar almas é importantíssimo diante de Deus. O livro termina assim: Deus perguntando para o profeta que fez um trabalho missionário: é acaso razoável esse teu ressentimento de você solicitar a morte? E o Jonas, ressentido, diz: sim, é razoável. Afinal de contas, esta nação ela se converteu e esta nação ela oferece perigo para a minha nação. Jonas era da nação de Israel e Nínive oferecia perigo para a nação de Israel. Justamente naquele tempo, o Império Assírio estava se fortalecendo e daqui a pouco esta vai ser a nação que vai ser utilizada para julgar a tribo do norte de Israel. Você está lembrado disso? Nós falamos disso aqui já neste curso básico em teologia. E quando você lê o nosso livro-texto, Jonas ele é utilizado como um exemplo do trabalho missionário. Anos atrás, escrevi um livro com o nome 10 características da missiologia cristã. E este livro ele tem um paralelo com a história de Jonas. Por quê? Se nós vamos trabalhar com um modelo de transformar o departamento de missões em diretoria de missões, se nós vamos colocar no coração o desejo de enviar missionários ao campo para poder ganhar almas para o Senhor Jesus, podemos tomar a história de Jonas como um exemplo de um trabalho eficiente e eficaz, ainda que na história de Jonas, a contragosto. O missionário não queria a conversão do povo. Existem 10 características que nós podemos encontrar no livro de Jonas, seja eles positivamente, seja eles corretivamente. Quais são essas 10 características que elenquei neste livro que eu disse para você? 10 características da missiologia cristã. Primeiro, o posicionamento hegemônico do reino de Deus. Nós não estamos pedindo favor para as nações quando nós vamos pregar o evangelho. Nós não estamos pagando pedágio para os demais reinos para que a gente possa aqui fazer negócio. Muito pelo contrário. O reino de Deus é sobre todos. Nós fazemos uma oração ao Senhor Jesus: venha a nós o vosso reino. Nós estamos aqui a serviço do reino de Deus. Portanto, nós temos um posicionamento hegemônico, que significa de liderança diante de Deus. Uma visão de liderança. Se você for oferecer treinamento missiológico ou missionário na tua igreja, na sua congregação, nesse trabalho que está sob a sua responsabilidade, você vai criar na consciência do seu casal de missionários ou deste irmão e irmã que vai para o campo, que ele vai lá como embaixador do reino de Deus, portanto, fazer liderança. A Bíblia fala que Barnabé e Saulo foram separados para a obra de evangelização dos povos. Aí, na metade da primeira missão, já se fala de Paulo e Barnabé, e não mais de Barnabé e Paulo. Depois, as missões elas são hegemonicamente lideradas por Paulo, Paulo e Silas e os demais companheiros. De Barnabé nós não ouvimos falar mais, embora que ele continuou fazendo seu trabalho em Antioquia. O que nós queremos dizer? Aquele que é chamado pelo Senhor para fazer o trabalho missionário precisa ter uma consciência de liderança. O missionário do Senhor vai liderar o trabalho das missões, muitas vezes em regiões inóspitas, muitas vezes diante de dificuldades, de hostilidades. Por isso, consciência de reino, consciência de que o reino de Deus não está pagando pedágio e nem pedindo favores. Não vamos chegar com brutalidade, nem com violência. Nós não somos do islamismo. Sabe que o islamismo ele se impôs pela força das espadas. A conversão
que o Islã impôs sobre o Oriente e sobre a África, até mesmo sobre a Europa e a América, sempre é a base da espada, de ameaças severas. Não é esse o caso da fé cristã. Nós não estamos aqui para agir nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Contudo, a gente não paga pedágio, a gente não pede favores. Nós somos embaixadores do reino de Deus. O missionário que você enviar a campo precisa ter esse instinto de liderança e esse treinamento para a liderança. Essa aqui é a primeira característica. A segunda característica que nós elencamos é a consciência do rebanho. É um trabalho pastoral. É um trabalho de pastoreamento. É ter sempre aquele sentimento do cuidado, do cuidador de rebanhos. Aqueles que forem trazidos para a presença do Senhor pelo ministério de um missionário, será o rebanho do Senhor, as ovelhas do Senhor. Quando Jesus chamou Pedro, disse para ele por 3 vezes: apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, apacente o rebanho do Senhor, desde os novos convertidos até as lideranças. Sabe que uma vez eu tive um desprazer na minha carreira ministerial em ouvir um pastor dizer assim: olha, eu não tomo conta dos meus obreiros. Eu não vou atrás de obreiro. Eu só tomo conta das ovelhas, só da membresia. Obreiro eu não tomo conta. Está errado. Afinal de contas, o Senhor Jesus ele não pastoreou os seus 12 discípulos. Dos 12, um se perdeu. Mas o Senhor pastoreou o seu ministério. Assim, o missionário ele vai a campo. Ele tem o rebanho do Senhor, que vai contar desde os filhos dos nossos irmãos e irmãs até os veteranos da igreja. Todo o ministério de evangelistas, de presbíteros, de outros pastores, os diáconos, as diaconisas, enfim, é o pastor do rebanho por inteiro. E assim tem que tomar conta das coisas do Senhor. O apóstolo Pedro nos fala o quê? Que nós, os pastores, devemos tomar conta do rebanho do Senhor, não por força, não por torpe ganância, diz o apóstolo Paulo, mas servindo como exemplo ao rebanho, porque o sumo pastor perto está. E quando ele aparecer, vai recompensar o trabalho pastoral de cada missionário, de cada profeta, de cada professor. Isto mesmo, até eu, que trabalho aqui no Ministério do Ensino, faço o pastorado dos meus alunos, faço a mentoração dos meus alunos. Preciso sempre ter essa consciência de que nós somos o rebanho do Senhor e que estamos sendo apacentados pelo Espírito Santo e devemos fazer com corresponsabilidade o mesmo serviço do Senhor. A terceira característica que apontei no livro sobre missiologia, as 10 características da missiologia cristã, foi a experiência sistêmica. Isto é, um missionário, quando ele chega num setor para trabalhar, quando ele chega num campo missionário, primeiro ele tem que fazer o reconhecimento do terreno. Tem que ter consciência de que o trabalho que ele faz numa casa vai repercutir para a vizinhança inteira. E de que o trabalho que ele faz em um bairro vai repercutir para os demais bairros também. Deus quer que o seu missionário seja uma referência na sociedade, naquela comunidade. Por isso tem que tomar todo o cuidado. Cuidado para agir de uma maneira sistêmica, como se fosse num sistema, amarrando as pontas, não deixando pontas soltas, tendo essa consciência de que existe repercussão de uma evangelização, repercussão de uma cruzada, repercussão de um culto, repercussão de uma desobediência às leis do lugar, repercussão se fizer agravo a uma outra religião predominante na região. Chegou para evangelizar num bairro onde existe ali o budismo, sabe-se muito bem que não pode se agredir o budismo, confrontar o budismo e depois criar um mal-estar na sociedade. Afinal de contas, se o bairro é budista, estou usando aqui um exemplo, isso aí existem muitas famílias que frequentam os templos budistas. Aqui no caso do Brasil, o que nós temos predominante? Nós temos a religião católica. Portanto, sempre nas cidades de interior, a praça central, ela pertence à Igreja Católica. Sempre existe ali uma Igreja Católica, sempre existe um monumento dedicado. As cidades do Brasil são todas, muitas delas, são batizadas com o nome de santos. Existe um calendário litúrgico aqui no Brasil com feriados santos. O que acontece? O missionário vai chegar numa cidade, num bairro, vai chegar num lugar
onde o catolicismo é predominante. Ao invés de já sair arrebentando com as estátuas, falando contra a idolatria, denunciando a corrupção da Igreja Católica, o missionário tem que trabalhar de uma maneira mais tranquila, mais apostólica, com esse pensamento sistêmico, isto é, trabalhando a longo prazo. O que nós queremos? Nós queremos que os missionários cheguem e consigam ganhar almas pelo Senhor Jesus, primeiro pela simpatia, depois pela empatia, que ele consiga trabalhar a longo prazo. Existem alguns lugares do nosso Brasil que eles estão totalmente manchados por causa que pessoas fizeram um trabalho ruim. E assim ganhou a inimizade daquela localidade, daquele pessoal, e assim está muito difícil pregar o evangelho. Charlatães, em nome do evangelho, em nome da igreja, espalharam joio no campo e ficou difícil trabalhar. A quarta característica que nós apontamos aqui é a da inteligência holística. Se você pega o livro de Jonas, tenta ver, será que Jonas ele tinha pensamento de liderança? O pensamento hegemônico? Ele queria a hegemonia para Israel. Ele não queria a hegemonia para a Assíria. Mas será que ele tinha consciência de que a hegemonia não pertence a Israel e nem à Assíria? A hegemonia pertence ao reino de Deus. A vontade de Deus deve ser predominante. Será que Jonas ele tinha consciência de rebanho? Ele olhava para a Assíria como sendo pessoas? Deus disse para Jonas: você teve dó desta aboboreira, que numa noite cresceu e na outra fereceu. E não terei eu dó desses habitantes de Nínive, 120.000 homens que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, sem contar as mulheres, as crianças e os animais? Jonas tinha consciência de rebanho? Ele tinha essa consciência humanitária? Já estimulei você, que é o nosso aluno aqui no Instituto Supera, a aplicar-se ao conhecimento das ciências humanas, psicologia, antropologia, filosofia clínica, conhecer as dores humanas, para que você não seja uma pessoa ignorante sobre os maiores anseios das pessoas e usar uma contramaré sem necessidade. Melhore a sua formação. Leia bons livros, assista bons filmes, ouça boa música e conheça uma cultura saudável e sadia que tem aqui no nosso Brasil, os regionalismos. O Senhor Deus ele não se ofende com isso. O que ofende a Deus é o pecado. Agora, o maior dos pecados é aquele que está acontecendo com a igreja que imita a indisposição de Jonas. Prefere parar no ventre do grande peixe do que anunciar a palavra do Senhor. Prefere que uma cidade inteira se perca do que alguns sejam salvos. Esse é um grande pecado. Por isso que Jonas foi parar no ventre do grande peixe e ali ele teve que ser convertido por Deus. Olha só, quem sabe o missionário que vai ganhar a próxima cidade para Jesus vai se converter na sua igreja, está se convertendo aí sob os seus cuidados pastorais. Quem sabe o próximo missionário não é a pessoa mais violenta do bairro. Nós não podemos desprezar ninguém e nada. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Inteligência holística, que é a quarta característica. Essa inteligência holística significa visão de tudo, de um todo. Quando a gente fala de experiência sistêmica, quer dizer, eu estou trabalhando a longo prazo. O que eu faço aqui nessa rua vai repercutir na outra. O que eu faço nesse bairro vai repercutir no outro bairro. Mas quando eu falo de inteligência holística, é justamente esta visão de um todo. É ter a capacidade de, com muito cuidado, conhecer as pessoas, conhecer os anseios das pessoas, as necessidades das pessoas. Inteligência holística é não me precipitar no meu ponto de vista, no meu pré-julgamento, que pode ser um preconceito. Inteligência holística para o missionário é essencial para que ele consiga fazer o seu trabalho a longo prazo e alcançar o maior número possível de vidas para o Senhor Jesus. Essa inteligência holística vai permitir que o missionário ele tenha uma amizade saudável, mesmo não participando da comunidade inteira, mas ele vai ter amizade com o padeiro, com o mecânico, com o padre da cidade, ou até mesmo com o pai de santo. É importante ter esta inteligência holística, saber aonde que está o comércio da cidade, quem são as pessoas mais tradicionais daquele bairro, daquela localidade.
o que dá certo, o que não dá certo, quais que são as festas regionais, quais que são os feriados municipais, quais são as ruas mais frequentadas e aquelas que não podem ser frequentadas. Isto aí chama-se inteligência holística, que é de integração, visão integral. A quinta característica é a notoriedade ante o ministério. Inegavelmente, nós podemos dizer o que quisermos de Jonas, mas o ministério dele foi notório. Ele entrou pela grande cidade de Nínive, e a Bíblia diz que a caminho de 3 dias, toda a Nínive ouviu a pregação de Jonas. A mensagem dele foi eficiente, a mensagem dele foi eficaz, portanto, ganha notoriedade diante de todo o ministério. O que nós queremos? Nós queremos que os missionários, homens e mulheres que receberam formação, além de ter a vocação do Senhor, quando colocarem a mão no arado e começarem a trabalhar, trabalhem para que o seu ministério frutifique, floresça, avança, cresça. É necessário. Nós não podemos abrir mão do crescimento do reino de Deus. E isso vai trazer notoriedade. O Senhor Jesus ele disse assim: não se acende uma lâmpada para ficar debaixo da cama. Muito pelo contrário, coloca-se no velador para que todos aqueles que entrarem na casa sejam iluminados. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Assim também é o trabalho missionário feito com muita propriedade, com muita diligência. Vai trazer notoriedade. A Bíblia diz, no livro de Atos, que os pregadores do Evangelho, eles colocaram o mundo de cabeça para baixo. Eles eram os revolucionadores do mundo antigo. Por onde quer que chegavam os apóstolos do Senhor, que pregavam o Evangelho, o Espírito Santo descia, os demônios eram expulsos, os enfermos eram curados, e o arrependimento dos pecados das pessoas levava elas à conversão. Eles revolucionaram o mundo. É isso que nós estamos propondo, que o nosso trabalho seja eficiente e ganhe notoriedade. A sexta característica que eu apontei é o privilégio apologético. O que acontece? Ao pregar o Evangelho, o missionário está se defrontando com um mundo de mentiras, um mundo de falácias, de falsificação. Falsificação de toda a ordem. Afinal de contas, o diabo, pai da mentira, não brinca em ser visto. E ele, para manter a hegemonia do reino das trevas, ele faz com que as pessoas permaneçam no engano. O missionário, de posse do Evangelho, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, este missionário abre a palavra de Deus e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É dado a ele o privilégio apologético, isto é, de defesa da verdade, de defesa da fé. Deus fortalece este missionário. Deus fortalece este apóstolo do Evangelho. Por isso, dá a ele o privilégio apologético. E para isso, tem que ter um bom conhecimento das Escrituras. Está você aí, recebendo formação hoje. Amanhã você está oferecendo formação. Amanhã você está colocando a sua igreja em estado de serviço. Não estado de exceção. Está colocando todo mundo para trabalhar. Você tem o seu departamento, os seus departamentos. Você tem um trabalho de evangelização que está acontecendo. Pegou o departamento de missões e transformou ele numa diretoria de missões. Está com uma visão além do alcance. Está enxergando os campos brancos lá distante. Deus está levantando um casal de missionários, uma família de missionários na sua igreja. Você vai alcançar pessoas para o Senhor Jesus, não você pessoalmente, mas o trabalho que você está fazendo. E aí o que vai acontecer? Daqui a pouco você está oferecendo formação de missiologia para outras pessoas, para outros irmãos. E eles precisam ter conhecimento das Escrituras, conhecimento das doutrinas cristãs. E é por isso que você está se preparando. Que Deus te abençoe. Que nós, através do Instituto Supera, possamos estar caminhando com você durante todo esse período de formação. E que não fique nenhuma dúvida para trás. Tem dúvida? Entre em contato e nós vamos dar maior suporte para você. Que a tua carreira seja pródiga no Evangelho. Por isso, conheça muito bem todas as doutrinas que você está estudando conosco aqui e aprofunde ainda mais o seu conhecimento. A sétima característica que nós colocamos aqui é o pensamento preveniente. O missionário sabe muito bem que não pode gastar todos os seus recursos. Se ele vai ser enviado a campo, se ele tem um mês entre um salário e outro, em um recurso e outro, um envio de proventos e outro, ele tem que ter essa visão preveniente. Isto é, ser
preventivo. Veja só, a economia do mundo foi fechada durante este tempo de pandemia. Agora, algumas nações tomaram cuidado e estão se recuperando mais rapidamente. Outras não. Agora caíram para a linha da pobreza, muita gente, e para a linha da miséria. Muitos comeram tudo num mês só e outros guardaram para o inverno. O missionário treinado por você, se é que não é você, vai sempre treinar a sua vida financeira. Tem que haver treinamento de economia doméstica. Vai administrar a igreja, vai administrar os recursos parcos, vai passar dificuldades. Por isso, eu tenho que ter aqui o pensamento preveniente. Ter bagagem para a viagem. E essa bagagem para a viagem tem que ter ali as roupas de frio e as roupas de calor. Mantimentos para o calor e mantimentos para o inverno. Pensamento preveniente é justamente essa educação financeira que você deve ter. Se você não tiver, eu recomendo que você faça os cursos de finanças domésticas. Que você tenha alguém para te auxiliar, para saber o quanto que entrou, o quanto saiu, o quanto ficou e o quanto faltou. Tudo tem que estar muito bem esclarecido no seu treinamento de missões. Oitava característica, humildade nos relacionamentos. Os desafios são grandes, as pessoas prepotentes e arrogantes estarão sempre atravessando o caminho do missionário levantado por Deus. E por isso, a humildade é o princípio de toda a honra. E eu conheci homens muito humildes que foram extremamente honrados nas suas cidades. Pequenas cidades conseguiram chegar na cadeira de vereador, conseguiram chegar na cadeira de prefeito. E isso por uma ou duas vezes. Eram pessoas que tinham forte influência, era conhecido em todas as casas. Isso por causa da sua humildade. Aquela pessoa que ele era na igreja, sendo o pastor da igreja, ele era na rua também. Todo mundo conhecia ele, mas ele também conhecia as pessoas. As pessoas o recebiam, mas ele recebia também. Tenha sempre humildade em todos os relacionamentos com todas as pessoas, desde as crianças até os mais ilustres da cidade. Sabe? Simpatia, cordialidade, respeito, educação, humildade nos relacionamentos. A nova característica é a capacitação evangelística. O missionário jamais perde a sua formação contínua. Está em exercício, está em trabalho. A sua igreja vai ser uma igreja missionária. A sua igreja vai ser evangelística. E assim como ele é um missionário, todos aqueles que ele ganhar para o Senhor Jesus também vão ser treinados para ganhar outras pessoas para o Senhor Jesus. É aquela visão de multiplicação no reino de Deus. E para isso, precisa se atualizar. O mundo está passando por mudanças. O Evangelho não muda, a palavra de Deus não muda, o Espírito Santo não muda, mas a sociedade à nossa volta muda, os costumes mudam. E por isso, atualização nesta área. Por fim, a 10ª característica é a maturidade ministerial. O que nós esperamos é que o missionário faça uma carreira no reino de Deus e que ele possa se recolher em tempo apropriado. Jonas terminou o ministério dele. Simplesmente demorou menos de 2 meses. E depois ele pôde voltar para a pátria dele. E até hoje é reconhecido como o único dos profetas que conseguiu converter uma nação inteira em menos de 2 meses. Nenhum profeta fez isso. Nem os apóstolos fizeram isso. Nem João Batista fez isso. Nem o Senhor Jesus fez isso. Jonas fez. E agora ele é reconhecido hegemonicamente como o único profeta que converteu uma nação inteira. Esperamos que o missionário tenha vocação, tenha preparo, tenha formação, mas que termine a sua carreira. Que as pessoas do ministério olhem para o missionário, se for você, e saibam o trabalho que você fez, o trabalho que você está fazendo, e que saibam reconhecer os louros da sua ministração. Que saibam reconhecer a sua hegemonia, a sua responsabilidade, a sua humildade e a sua idoneidade. Que haja maturidade ministerial. Que você se torne uma referência no trabalho de missões dentro da sua comunidade. E por isso, toma cuidado de ti mesmo, diz o apóstolo Paulo, de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Sou o professor Rogério de Souza. Aqui é o Instituto Supera, oferecendo a você o curso básico em teologia. Eu espero que você esteja se surpreendendo com o nível de formação que você está encontrando em nossos cursos. Que Deus seja louvado por nós estarmos aqui nos encontrando neste canal e que possamos, a qualquer dia, nos encontrar
dar aqui um abraço, um aperto de mão, nos conversarmos. Se isso não acontecer neste dia, que aconteça no dia do Senhor. Que a paz de Cristo seja com você. Agora se prepara para a próxima disciplina. Seu curso básico está quase chegando ao fim.